Oi, pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui a quarta aula do curso de Introdução à Cosmologia. Na aula passada, nós, de forma qualitativa, né, sem realizar nenhum cálculo, nós demonstramos como o princípio da equivalência eh, liga a curvatura do espaço com a gravidade, né, mudando o conceito de força gravitacional para curvatura no espaço-tempo. Na aula de hoje, nós vamos, também de maneira qualitativa, apresentar a vocês a métrica de Friedman Robinson Walker, tá? Que é a métrica utilizada para descrever o universo em expansão. Tá? A métrica de Friedman Robinson Walker ela é uma solução das equações de Einstein, tá? Que descreve um espaço homogêneo e isotrópico. Só que nós não estamos em um curso de relatividade geral, então eu não tenho como apresentar de forma rigorosa, formal, a métrica de Friedman Robinson Walker para você, porque ela é uma solução das equações de Einstein, tá? Mas eu tenho como, de forma intuitiva, dar uma ideia do que seja essa métrica, tá? Que é utilizada para descrever o universo homogêneo, expansão, né, e isotrópico, tá? Inicialmente, pessoal, o que é uma métrica, né? A métrica é o que você utiliza para descrever distâncias no espaço onde você vive, tá certo? Mas antes de chegar lá, vamos só fazer aqui uma revisãozinha de relatividade geral breve, tá? Como nós discutimos na aula passada, o princípio da equivalência é um princípio chave dentro da teoria da relatividade geral, certo? Porque o princípio de equivalência nos mostra diretamente como a gravidade é um efeito na curvatura do espaço e não uma força, tá certo? Foi a última versão, né, publicada de Einstein, a teoria final, né, a versão final foi publicada em 1915, tá, que descreve a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo causado pela presença de matéria e energia. Lembrando, pessoal, que na aula passada do princípio da equivalência, eu sempre falava do referencial acelerado ou presente em um campo gravitacional devido à presença de uma massa. Mas, obviamente, a gente já sabe de relatividade especial que massa e energia são equivalentes. Então, tanto massa quanto energia deve causar a curvatura do espaço-tempo, tá ok? É, A equação fundamental da relatividade geral é uma equação tensorial, tá certo? Isso aqui é a equação da relatividade geral, a famosa equação. Aqui está sem a constante cosmológica, tá? Por enquanto. Então, o lado esquerdo da equação, pessoal, ela contém as propriedades geométricas do espaço-tempo, tá certo? E o lado direito contém o tensor de energia-momento que descreve o sistema que você está estudando, ou seja, descreve a distribuição de matéria e energia que você está estudando naquele sistema, tá certo? Então, esse R-mini aqui é o tensor de Hit, ligado à curvatura do espaço-tempo. G-mini é o tensor métrico, é esse tensor que determina como a gente mede distâncias dentro do espaço, tá certo? R é a curvatura escalar, chamada de escalar de Hit. E T-mini é o tensor de energia-momento, tá? Então, aqui do lado esquerdo estão as propriedades geométricas do espaço-tempo, e aqui está o tensor de energia-momento que descreve o conteúdo material energético do sistema que você está querendo estudar, tá ok? Então, basicamente, a relatividade geral ela nos diz que a matéria e a energia nos diz como a curvatura do espaço está determinada e a curvatura do espaço nos diz como a matéria e a energia flui através dele, tá? Pessoal, para a gente chegar na métrica de Friedman Robinson Walker, a gente tem que fazer aqui uma pequena revisão sobre geometria básica, tá? Isso aqui não é uma aula de topologia, tá, pessoal? Deixar claro isso, mas a gente pode fazer uma breve revisão de geometrias, tá certo? A geometria mais básica é a chamada geometria euclidiana, né? Que é formada ou alicerçada em 5 postulados, tá certo? Onde o quinto postulado é o postulado das paralelas, né? Onde duas retas paralelas elas nunca vão se encontrar. Esse é o quinto postulado, né, de Euclides. Se você tirar esse quinto postulado, é possível criar duas geometrias completamente diferentes, tá certo? Então, a mais simples do nosso dia a dia é a geometria euclidiana.
tá? Que num espaço bidimensional a gente pode representar aqui como um plano, né? E aí, se você utiliza geodésicas nesse espaço para unir três pontos, a gente descreve um triângulo. Só que a geodésica no espaço plano aqui, ela é uma reta, né? Tá certo? Geodésica, pessoal, em relatividade geral, ou a partir de agora, é o menor caminho entre dois pontos. No caso da geometria euclidiana, é uma linha reta. E aí, como é que você descreve um triângulo na geometria? Você pega três pontos e liga esses pontos através de geodésicas. Na geometria euclidiana, as geodésicas são essas retas aqui, tá certo? Então, uma propriedade da geometria euclidiana, que a gente sabe, é que um triângulo, aqui no plano, quando você soma os ângulos formam 180 graus, ou π, tá certo? Alfa mais beta mais gama é igual a π. Isso é uma característica básica da geometria euclidiana, tá certo? Esse sistema, no sistema plano, aqui nesse plano, a gente pode, né, que eu estou aqui numa superfície bidimensional, tá certo? Eu vou representar as geometrias existentes, pelo menos pertinentes para a cosmologia. Eu vou apresentar a vocês três tipos de geometria. Eu estou utilizando o caso bidimensional para mostrar a diferença entre elas, tá certo? Então, essa aqui é a primeira geometria euclidiana. Como é que a gente mede distâncias, né? Qual é a métrica, a assinatura métrica, né, dessa geometria? É essa aqui, bem conhecida, né, pessoal? A distância entre dois pontos, ds ao quadrado, é dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Então, em um espaço plano é assim, essa é uma das maneiras que a gente pode obter a distância entre dois pontos, beleza? Mas existe uma outra geometria que descreve, por exemplo, a superfície de uma esfera, né? A superfície bidimensional de uma esfera. Então, da mesma forma, eu posso pegar três pontos na superfície esférica e unir eles através de geodésicas naquela superfície, que no caso não são linhas retas, tá certo? E aí eu vou ter os ângulos alfa, beta e gama. Mas nesse caso da esfera bidimensional, a soma dos ângulos alfa, beta e gama não é π, como no caso plano, mas é π mais A sobre R2, onde A é a área do triângulo considerado e R2 é o raio da esfera, tá certo? Agora, uma característica essencial desse tipo de esfera que a gente está tratando, dessa superfície aqui bidimensional, é quando o triângulo vai para geodésicas muito pequenas, né? Quando você utiliza pontos muito próximos. Então, esse triângulo aqui, quando você pega pontos muito próximos e liga através de geodésicas nesse espaço, esse triângulo vai tendendo à geometria euclidiana, ou seja, a soma é, dos ângulos ser 180 graus, tá? Então, esse espaço que a gente está tratando aqui, né, essa superfície, ela é homogênea isotrópica, o que significa que, independente de onde o triângulo é desenhado na esfera, essa relação aqui, ó, sempre é válida, tá certo? Aqui, né, pessoal, ó, se eu pegar uma área muito pequena, se eu pegar uma área muito pequena, isso aqui vai tender o quê? Alfa mais beta mais gama igual a π. Se eu pegar uma área muito pequena na esfera, né? Ou se eu pegar o raio tendendo a infinito, para uma área constante. Se eu deixar a área constante e boto o R tendendo a infinito, alfa mais beta mais gama também dá igual a π, porque a superfície em uma área finita, né? Em uma área determinada, se você bota o R tendendo a infinito, isso vai se aproximar cada vez mais de um plano, tá? Sim, os espaços onde alfa mais beta mais gama é maior que π são chamados de espaços de curvatura positiva, tá, pessoal? Isso é uma definição. A outra geometria, além de espaços planos e além de espaços de curvatura positiva, existe um espaço, pessoal, menos intuitivo, tá? Que são chamados os espaços de curvatura negativa. Tá? Então, um exemplo de curvatura de superfície bidimensional com curvatura negativa é o hiperboloide ou a forma de sela, tá certo? Então, aqui, ó. Se eu pego
três pontos nessa geometria aqui, tá? Bidimensional, com curvatura negativa, e utilizo geodésicas para unir esses pontos, as geodésicas nesse espaço são essas curvas aqui, tá? E a propriedade é que alfa, beta e gama aqui, a soma não dá π, mas dá π menos A sobre R2. Mas da mesma forma, se você pega triângulos muito pequenos aqui, tá? Ou o raio tendendo ao infinito, para uma área constante, então a gente vai ter a geometria euclidiana localmente, tá? Então, uma característica dessas três superfícies que eu estou mostrando a vocês, dessas geometrias, é que no limite do muito pequeno, vamos dizer, as três viram geometria euclidiana, tá certo? Pessoal, existe esses três tipos de geometrias de nosso interesse, tá certo? Geometria com curvatura positiva, onde a soma dos triângulos é menor do que π, a geometria plana, cuja soma dos triângulos é π, e a geometria aberta, né, ou negativa, que a gente também chama assim, aberta ou negativa, cujo o somatório é menor do que π, tá certo? E essas são geometrias, aqui eu estou utilizando superfícies bidimensionais, então, beleza? Superfícies bidimensionais. Só que a gente mora no espaço tridimensional, tá? E aí a gente tem que determinar através das observações qual é a geometria que a gente vive. A geometria plana, curva, positiva ou curva negativamente, tá certo? Só que nós, aqui eu coloquei exemplos bidimensionais, mas nós vivemos no espaço tridimensional e temos que saber qual é a curvatura, tá? Qual é a geometria que descreve o nosso espaço. Só que o que nos fornece isso será a métrica de Friedman-Robinson-Walker junto com as observações, certo? A gente não tem acesso direto à nossa curvatura, mas nós podemos, através de nossa matemática e através de observações, colocar limites, tá? Só que para a gente chegar, pessoal, na nossa métrica, eu quero primeiro partir, ao invés da gente estudar o universo já tridimensional, né, o espaço tridimensional, eu quero voltar ao estudo de um universo unidimensional, para aí a gente ir galgando até chegar na métrica de Friedman-Robinson-Walker, certo? Isso é interessante, pessoal, porque na teoria da relatividade especial, o espaço é plano, tá certo? O espaço é plano, descrito o espaço-tempo é plano descrito pela métrica de Minkowski, né? Em um curso mais formal de relatividade especial. Só que isso aqui é só uma curiosidade. O espaço-tempo, né, encurvado pela presença de matéria e energia, é, é descrito pela relatividade geral. Só que localmente a gente tem que ter o quê? A relatividade especial, tá? Pelo princípio de equivalência, por experimentos locais, a gente não sabe se está em um referencial em queda livre ou na presença de um campo gravitacional uniforme, tá certo? Então, localmente, a gente tem que recuperar a teoria da relatividade especial, que é o espaço-tempo plano, ou o espaço plano, tá? É por isso, pessoal, que essas três curvaturas aqui são muito importantes para nós, porque as três recuperam o espaço plano localmente, tá certo? Ou seja, quando A vai para muito pequeno, que é a área do triângulo. Então, pessoal, vamos primeiro descrever o nosso universo unidimensional, tá? Então, a gente vai imaginar que eu tenho uma formiguinha, tá certo? Um universo unidimensional. Ela só pode se mover, então, pessoal, para frente ou para trás, tá? É uma linha o universo dela. Ela só pode ir para frente ou para trás. Mas ela, pessoal, veja que o universo unidimensional não é só uma linha reta. Você pode ter a linha curva, tá? E a formiguinha viver dentro, indo para frente ou para trás, em torno, né? Em torno não, ao longo de uma linha curva, tá certo? Só que ela está imensa naquele universo. Então, como é que ela vai saber se ela está em uma linha reta, tá? Ou em uma linha curva? Veja que se ela medir as propriedades do universo dela
apenas nas proximidades dela, ela não vai conseguir determinar se ela está em uma linha reta ou em uma linha curva, tá? Porque, obviamente, uma linha curva, quando você pega espaços muito pequenos ali, próximos, você vai estar aquilo ali é basicamente uma reta, certo? Então, pessoal, se o universo for curvo, ela não consegue perceber isso diretamente, porque ela vive dentro daquela dimensão, é igual a gente aqui, tá certo? Só que a formiguinha é inteligente. O que é que a formiguinha faz? Ela pode dizer o seguinte: olha, eu moro em um universo unidimensional. Eu não sei, eu só posso ir para frente e para trás. Eu não sei se a linha é reta, que eu moro, ou se a linha é curva. Mas como eu sou boa em matemática, eu posso imaginar essa minha linha de forma puramente, pessoal, matemática, para a descrição matemática do universo dela, ela pode imaginar a linha dela como estando imersa em um espaço bidimensional, plano, tá? E aí ela pode pegar, pessoal, imaginar que está em um espaço bidimensional plano e descrever deslocamentos ao longo da linha dela utilizando coordenadas polares, tá certo? Porque aí essas coordenadas polares vão descrever o quê? A possível presença de curvatura no universo dela, tá certo? Então, ó, se vamos supor que a linha de universo da formiguinha é essa aqui, ó. A linha de universo, ela pode ir para frente ou para trás. Se ela for só aqui para frente e para trás, ela vai dizer que o universo dela, ela não vai conseguir distinguir o universo dela que é curvo, tá? De um universo plano. Mas à medida que ela se distancia, vai haver a presença de curvatura, mas ela está dentro daquele universo. Então ela tem que bolar uma maneira de saber se ela está em um universo plano, ou uma linha plana, ou uma linha curva, encurvada. Aí ela diz isso: olha, eu vou imaginar que eu estou imersa em um espaço de dimensão maior, plano. E aí eu uso as coordenadas polares aqui para determinar os meus deslocamentos e dar um jeito de tentar medir aqui o raio de curvatura, tá certo? Então é para saber se esse raio de curvatura existe ou não, tá? Veja que se o raio de curvatura que ela obter for infinito, é porque ela vive num plano, tá? Então, pessoal, como é que a gente mede distâncias em coordenadas polares? A distância, né, a métrica em coordenadas polares, né, a distância entre dois pontos no espaço, a distância entre dois pontos quaisquer em coordenadas polares, né, no espaço aqui bidimensional, é dr2 mais r2 d θ 2. Só que, pessoal, a formiguinha, ela só pode ir para frente ou para trás, tá? É um universo unidimensional. Então, o dr é zero, porque o raio dela é constante. Então, ela pode utilizar o raio da curvatura e o deslocamento angular para medir distâncias aqui no universo dela, tá certo? Utilizando grandezas angulares, tá? Então, o elemento de distância dela vai ser ds é igual a r d θ, porque dr é zero, tá? Então, a gente pode dizer que essa é a equação para que ela vai utilizar para medir deslocamentos ao longo do universo dela, tá certo? Então, ela pode descrever seu movimento ao longo da curva com essa fórmula aqui, tá? Isso é uma maneira geral. Só que ela vai ter que dar um jeito de observacional de descobrir se esse R existe ou não, qual o valor dele, tá certo? Então, eu tenho dois cenários principais, como eu falei para a formiguinha. O universo é plano, ou seja, uma linha reta. A distância entre dois pontos seria simplesmente a variação em x, que seria o movimento em linha reta. Não haveria curvatura e ela poderia se mover infinitamente em linha reta. O outro, ela vive em um universo curvo, ou seja, em um círculo, tá? A formiguinha vive em uma curva fechada, ela poderia usar θ para descrever sua posição e o raio seria constante. Então, ela imaginaria estar imersa, né, dentro de um espaço bidimensional plano, tá? E a curvatura é descrita por um espaço bidimensional imaginário, tá? Ela não está dizendo que fisicamente esse espaço existe, bidimensional. Ela vai utilizar, tá, o conhecimento dela de geometria para descrever a linha, o universo dela, tá, de uma forma mais geral, podendo ser uma linha reta ou uma linha curva, beleza?
Se o universo é plano, a distância é simplesmente ds ao quadrado igual a dx ao quadrado. E se o universo é curvo, o elemento de infinitesimal de distância, ela pode escrever como R2 de θ2, certo? Então, essa é a curvatura que ela poderia descrever usando coordenadas polares. Isso aqui, pessoal, é basicamente o que eu falei, tá? Aí agora vamos imaginar uma outra situação, né? Agora vamos para uma outra situação um pouquinho mais geral. Eu vou dizer que a formiguinha agora vive em uma superfície bidimensional, tá? Sobre a superfície de uma esfera. Então eu tenho uma esfera, tá? E aí a formiguinha vive na superfície, tá? Eu tenho uma esfera e a formiguinha vive na superfície. Se ela fizer triângulos próximo dela, se ela escrever um triângulo próximo a ela, ela vai achar que está no universo plano, tá? Mas na verdade ela está no espaço curvo, certo? No espaço bidimensional curvo. E aí, como a formiguinha é inteligente, ela pode pensar o seguinte: olha, eu vivo num universo bidimensional, né? Será que existe curvatura aqui? Ou eu vivo num plano? Ou eu vivo na superfície esférica, né? Então, o que ela pode fazer? Ela pode imaginar a superfície esférica dela, bidimensional, imersa em um espaço tridimensional plano. E utilizar a geometria para saber se existe a curvatura ou não no universo dela, tá? Então, qual é a métrica que ele pode utilizar, né? Qual é o sistema de coordenadas? Então, pessoal, a gente aqui tem uma superfície bidimensional que está imersa em um espaço tridimensional plano, tá? E aí a formiguinha mora aqui, ó, nesse espaço bidimensional que ela quer determinar se é um plano ou se é curvo, tá? E aí ela diz o seguinte, olha, eu vou utilizar as coordenadas polares em coordenadas esféricas. Quais são essas coordenadas? É o raio, que vai ser fixo para ela, o raio, porque ela está na superfície, mas vai ter o ângulo θ também, que ela vai poder utilizar, tá certo? Que é o ângulo polar, que varia de 0 até π, e o ângulo φ, que é o chamado ângulo azimutal, que é o ângulo θ, é o ângulo R, é o ângulo com que o raio vetor faz com Z, e o ângulo φ, que é o ângulo azimutal, é o ângulo que a projeção do vetor R no plano XY, que é isso aqui, ó, faz com X. Tá? Então, ela pode utilizar esse sistema de coordenada para descrever deslocamentos bidimensionais. A gente já sabe que o dr vai ser zero, né? Porque ela não sai do plano. Mas aí, de uma forma geral, ela pode utilizar as coordenadas esféricas para determinar o elemento de distância, tá? Naquela superfície escrita em termos de grandezas angulares e em termos de um raio de curvatura, que aqui eu chamei de Rzinho, mas aqui está escrito como um Rzão, tá? Então, como é o elementozinho? O elementozinho de distância, né? A métrica é R2 de θ ao quadrado mais seno ao quadrado de θ de φ ao quadrado, tá? Isso aqui, qualquer estudante que já viu coordenadas esféricas sabe que um deslocamento ao longo da superfície bidimensional é descrita por essa distância aqui, tá certo? Então, ela vai descrever o universo, a superfície dela de maneira mais geral como sendo curva e vai tentar determinar quem é o R. Se o R, nas observações dela, né, que ela conseguir bolar, tender a infinito, é porque, na verdade, ela vive em um plano, tá certo? Então, pessoal, a formiguinha, na verdade, tem dois movimentos particulares, né? Ela pode se deslocar se distanciando apenas aqui com relação ao polo, mantendo um φ constante, ou pode se deslocar mantendo um θ constante ao longo do ângulo azimutal, ou uma mistura dos dois, né? Então, se a formiguinha se mover apenas ao longo da coordenada polar, a distância é dada por r dθ. Se a formiguinha se move ao longo apenas do ângulo azimutal, a distância percorrida é r seno de θ d φ. E de maneira geral, a gente vai ter, né, que o ds ao quadrado é r ao quadrado, dθ ao quadrado mais seno ao quadrado
de φ ao quadrado. Por que, pessoal, essa equação aqui, né? Porque a gente, aqui é um elemento infinitesimal de distância, tá certo? E a gente utiliza aqui simplesmente o teorema de Pitágoras, tá? Porque eu estou tratando o quê, pessoal? Uma distância infinitesimal aqui, tá certo? Então, esse é o deslocamento, tá? Supondo que a formiguinha mora em um espaço bidimensional curvo, e ela vai ter que determinar essa curvatura através de observações, tá certo? Então, essa é a grande sacada que serve, pessoal, para a gente também, tá certo? Nós vivemos em uma a gente vive em um universo tridimensional. Mas aí nós somos espertos, sabemos matemática, topologia, e aí a gente pode imaginar que nós somos uma superfície tridimensional imersos, tá, em um espaço quadridimensional. E eu não estou falando de espaço-tempo, certo? Estou falando de espaço mesmo. A gente não sabe se a nossa superfície ela tem curva ou não, tem curvatura ou não. Então a gente segue o mesmo raciocínio da formiguinha. Eu imagino que eu estou numa superfície tridimensional imersa em um espaço quadridimensional, tá? E aí vou ter que bolar observações para descrever essa minha curvatura dessa minha superfície tridimensional, certo? Escrita, né? Como se tivesse imaginada, como se a gente tivesse imersa em um espaço quadridimensional, tá bom? Onde a gente não tem acesso direto ao raio de curvatura, tal como formiguinha não tinha, beleza? Então eu boto aqui, ó, em cosmologia, nós podemos imaginar o universo como estando sobre uma superfície tridimensional com uma curvatura definida por um raio de curvatura R, mesmo que não possamos acessar diretamente essa curvatura, tá certo? E aí, um dos papéis da cosmologia é tentar bolar uma maneira de inferir essa curvatura indiretamente, tá? Se nós vivemos em um espaço tridimensional, com curvatura positiva, negativa ou plana. Pessoal, a gente estudou anteriormente, né, para um espaço bidimensional, uma superfície bidimensional, curvaturas positivas, negativas e com K igual a zero. Então, a gente está se imaginando que a gente está numa hipersuperfície, né? A gente está numa superfície 3D, que é chamada de hipersuperfície, imaginada está imersa em um espaço de 4 dimensões, onde nós temos um raio de curvatura aí, é, que descreve se o nosso universo tridimensional é plano ou curvo, tá certo? Então, existe também aqui, da mesma maneira, existem três tipos de curvatura. Curvatura positiva, que é K igual a mais um, tá, pessoal? É determinada dessa maneira aqui matematicamente, K igual a mais um, é porque a curvatura é positiva, tá certo? Esse aqui é o parâmetrozinho de curvatura. Curvatura negativa, esse K igual a menos um, tá? E curvatura nula, esse K é igual a zero, tá certo? Então, em cada caso, a curvatura descreve a geometria global do universo. Mas, pessoal, determinar qual é a geometria que a gente vive não determina a topologia, que seria a forma do universo, tá certo? Muitas pessoas acham isso. Não, não. A gente determina a curvatura do nosso universo, tá? Mas diferentes topologias possuem a mesma curvatura, ou seja, diferentes formas para o universo podem possuir a mesma curvatura, tá certo? Então, a gente diz que geometria não determina topologia, tá? Então, matematicamente, pessoal, que agora eu vou mostrar a vocês, tá certo? A gente não está estudando a topologia de maneira rigorosa, então agora eu vou apresentar conceitos a vocês, tá certo? Então, a gente utiliza algo que a gente chama de R, que é o raio de curvatura, tá? O raio de curvatura define a escala da curvatura, tá bom? Esse raio de curvatura está diretamente ligado ao parâmetro de curvatura casinho. Então, um raio ele é igual a 1 sobre raiz
do módulo de K, tá? R descreve o tamanho da curvatura, positiva ou negativa. Para K igual a zero, o universo é plano e não há curvatura, porque R tende a infinito, como a gente falou anteriormente. Tá certo? Então, pessoal, se a gente vive no espaço, né, tridimensional, se a curvatura for nula, o elemento de distância agora é simplesmente esse aqui, ó. Seria o caso bidimensional mais o deslocamento no raio, tá certo? Que seria o dr ao quadrado aqui. Só que se a gente vive, pessoal, numa superfície cuja curvatura é positiva, então a gente tem que fazer uma modificação aqui na parte radial, tá? A parte angular aqui, ó, continua. Então aqui eu estou só demonstrando a vocês, eu não estou mais, eu estou só mostrando a vocês, eu não estou mais aqui demonstrando nada, porque a gente não tem como, tá? Então se a gente vive em uma superfície plana, tá certo? Então a gente utiliza o elemento de distância, tá certo? É basicamente esse aqui que a gente já conhece. Só que se a gente vive num universo fechado, com a curvatura positiva, o elemento de distância muda, ó. Esse fator aqui é diferente, ó, tá certo? Esse fator aqui é diferente. É um r ao quadrado seno ao quadrado de rzinho sobre rzão, onde rzinho é a coordenada radial e rzão é o raio de curvatura, certo? Da sua superfície tridimensional. Se o universo é aberto, ou seja, k igual a menos 1, então a coordenada radial também, há uma mudança aqui na parte da coordenada radial aqui, ó, tá? Então, no caso plano, a gente tem isso na superfície tridimensional plana. Se a superfície tridimensional for fechada, a maneira da gente medir distâncias nessa superfície tridimensional é através dessa equação. E se o universo, se a geometria, se nós vivemos em uma superfície tridimensional, né, com curvatura aberta, então a maneira da gente medir distâncias é essa aqui, ó. Aqui entra um seno, que depende da curvatura da coordenada radial dessa maneira, e aqui nessa outra, com a curvatura aberta, entra uma função seno hiperbólica, tá? Um seno hiperbólico de Rzinho sobre Rzão. Então, essa aqui é a métrica para descrever um espaço tridimensional plano, aqui é a métrica para descrever um espaço tridimensional curvo, e aqui é a métrica para descrever distâncias em um espaço tridimensional de curvatura aberta. Tá certo? Então, tá claro isso aí? Tá? Então, a gente tem essas três possibilidades. Nós podemos viver em um desses três espaços aqui que a gente vai ter que determinar observacionalmente. Tá certo? Um espaço tridimensional, que pode ter a curvatura plana, aberta ou fechada. Nesses três casos, os elementos de distância são feitos por essas três equações aqui. Só que a gente tem um agravante, pessoal. A gente tem um agravante. O nosso espaço, além de ser curvo, ele pode estar o quê? Ele pode não. Ele está o quê, pessoal? Em expansão, né? E aqui a gente está apenas descrevendo o quê? O elemento de distância entre dois pontos, utilizando apenas a parte espacial do nosso universo e estática, tá? A gente está considerando apenas a parte espacial e considerando que o universo é estático. Só que a gente sabe o que, pessoal? Que a gente tem que descrever distâncias no espaço-tempo e em um espaço que expande, tá? Como, consequentemente, o espaço-tempo também vai expandir. Mas o que expande mas a gente vive, né, o espaço-tempo expande porque o espaço expande, tá? Então, a nossa métrica tem que conter o tempo também e tem que conter a parte de expansão para o espaço, de forma homogênea e isotrópica. Então, essa é a métrica de Friedmann-Robinson-Walker que eu apresento agora para vocês, ok? Então, isso aqui agora é o elemento de distâncias no espaço-tempo, tá certo? Que é menos c ao quadrado de t ao quadrado, mais a parte espacial aqui, pessoal, ó.
a parte espacial aqui multiplicada pelo fator de escala, que depende do tempo. Isso aqui mostrando que esse fator aqui, ó, que essa parte espacial está expandindo, tá? Quem é esse fator aqui, pessoal? Esse fator aqui, essa função SK de R é uma função que depende do valor de K. Se K é igual a zero, S de casinho R é simplesmente R, tá? Aí a gente obtém essa métrica aqui espacial, multiplicada pelo fator de escala, somada aqui com a parte temporal, né? Tá certo? Se o K for mais 1, o S de KR é R seno de Rzinho sobre Rzão. E aí a gente recupera a parte espacial do universo, tá aqui, ó, do universo fechado, certo? E se o K for menos 1, a gente recupera a parte espacial do universo aberto. Então, essa parte aqui, ó, descreve o nosso universo, a parte espacial do universo, para as três curvaturas diferentes. E agora, tudo isso aqui determina como é a métrica no espaço-tempo de um universo em expansão que pode ter as três curvaturas diferentes aqui. Para cada caso, eu substituo a função aqui correspondente, certo? Então, essa é a forma, é a equação de Friedmann-Robinson-Walker-Lemaitre, tá? A gente também costuma homenagear Lemaitre nessa, nessa métrica, tá? No nome dessa métrica aí. É, Então é isso, pessoal. Essa métrica aqui descreve como a gente mede distâncias, tá certo? Infinitesimais entre dois pontos, infinitesimais entre dois pontos, dependendo da curvatura, levando em consideração a expansão homogênea isotrópica, por isso que esse fator é o mesmo que descreve as três coordenadas, tá certo? E aqui está a parte temporal, tá bom, pessoal? Então, o universo pode ser descrito como uma hipersuperfície 3D com curvatura K. O raio de curvatura R, a gente tem que saber qual é, dá um jeito de medir, tá certo? A curvatura pode ser medida indiretamente por meio de observações como a geometria do espaço, o fundo cósmico de microondas e a distribuição de galáxias. A métrica de Friedmann-Robinson-Walker incorpora a curvatura e a expansão do universo através de A de T e da função SKR. Tá certo? Então, você vê, pessoal, que basicamente o que muda é como a gente leva em consideração a distância radial até a gente, né? Porque é essa parte aqui que vai ser modificada, né? Se K igual a zero, a coordenada radial, né, entra como só o R mesmo, o valor da coordenada radial. Da coordenada, tá, pessoal? Teta é a coordenada teta e φ é uma coordenada. Lembrando que tudo isso aqui são coordenadas, tá? Coordenada de t, coordenada r, coordenada teta, coordenada φ. São as coordenadas no espaço-tempo da métrica de Friedmann-Robinson-Walker. O que modifica aqui na parte espacial é essa parte aqui da coordenada radial. Como ela é medida, tá? A partir da gente. Como ela é influenciada pela curvatura. Aqui é S, a curvatura é zero. R seno de Rzinho sobre Rzão e R semi-hiperbólico de Rzinho sobre Rzão. Tá? Essa coordenada radial aqui, a partir da gente, tá? A gente pode se considerar como se estivesse no centro do universo observável, utilizando esse sistema de coordenadas aqui. Então, a distância entre dois pontos pode ser simplesmente R, nesse caso, ou ser modificado, dependendo da curvatura. Agora, pessoal, aqui é muito importante uma coisa aqui, tá, pessoal? A gente está dentro da teoria da relatividade geral. Então, a gente pode utilizar um sistema de referência, um sistema de coordenadas que facilite o nosso entendimento do universo, tá? Esse sistema de coordenada que a gente utiliza é o que a gente chama de sistema de coordenadas comóveis, tá?
Então, eu vou pegar aqui, né, essa figura aqui e vamos imaginar que a gente. Preste atenção aqui, pessoal. Vamos imaginar que a gente vive nesse universo bidimensional que está expandindo ao longo do tempo, tá? Ó, você vê que o espaço está aumentando ao longo do tempo. Mas as coordenadas que eu estou utilizando, ó, são essas coordenadas aqui, ó. Essa. Então, as nossas coordenadas, para descrever esse espaço aqui, tá certo? Enquanto o universo expande, as coordenadas, por exemplo, eu vou chamar aqui de zero, aqui de x1, aqui de y1, tá certo? E assim sucessivamente. Então, a distância entre as coordenadas aumenta com o tempo, você está vendo? Mas a gente vai descrever o universo através das coordenadas comóveis. Você vê que, embora o universo aqui bidimensional expande, tá certo? Eu estou considerando que as distâncias entre as coordenadas aumentam, tá? As distâncias entre as coordenadas aumentam de forma igual, daqui para cá e daqui para cá. E as minhas coordenadas, tá? Permanecem fixas. Aqui era x0, aqui é x1, aqui é x2, aqui é x3, aqui continua x0, x1, x2 e x3, tá certo? As coordenadas continuam fixas, mas a distância entre elas é que aumentam. Então, essas coordenadas aqui, elas estão em repouso. Observadores que estejam nesse sistema de coordenadas aqui, ó, embora esse observador esteja se distanciando desse observador, mas as suas coordenadas continuam fixas, tá? Então, nesse sistema de coordenadas que eu estou utilizando, que a gente chama de coordenadas comóveis, os observadores não se movem, tá? Essa pessoa vai dizer, olha, esse outro observador aqui estava na coordenada x1 em relação a mim. Quando ele estiver aqui, ele vai dizer, olha, essa pessoa aqui continua num referencial, numa coordenada x1 em relação a mim. E quando estiver aqui, essa pessoa vai dizer, olha, esse outro observador continua na coordenada x1 em relação a mim, embora a distância tenha aumentado. Mas o observador aqui e o observador aqui continuam em repouso nesse sistema de coordenada. Tá ok, pessoal? Qual é a consequência disso? É que todos, como eles estão em repouso em relação a si, todos medem o mesmo tempo, tá certo? Que é o que a gente chama de tempo cosmológico, que é o tempo que aparece aqui, ó, na métrica de Friedman Robinson Walker, tá? Então, essas coordenadas aqui são as coordenadas comóveis em um espaço tridimensional, tá certo? Então, o observador comóvel são aqueles observadores que estão fixos em suas coordenadas, tá certo? E o que aumenta é a distância entre eles, mas eles estão em repouso em seu sistema de coordenadas, de forma que todos medem o mesmo tempo cosmológico, tá certo? Então, esse é o nosso sistema de coordenadas que a gente usa para descrever o universo que se expande de forma homogênea e isotrópica, tá? Mas aí a gente pode pensar, por exemplo, a Terra, a gente pode considerar que é uma coordenada comóvel, né? Que é um observador comóvel, será que ela está em repouso em relação à expansão do universo? Ou seja, em queda livre em relação à expansão do universo? Nós temos um pequeno desvio, pessoal, dessa condição de ser um observador comóvel, tá? A gente acaba observando um dipolo, tá certo? Na radiação cósmica de fundo, que aí nos mostra que nós não somos um observador perfeitamente comóvel. Um observador perfeitamente comóvel, pessoal, só sente a expansão do universo. E para esse observador é que a radiação cósmica de fundo é homogênea e isotrópica, porque esse observador não tem qualquer movimento peculiar em relação à radiação cósmica de fundo, tá certo? Então, isso tem que estar muito claro, pessoal. A coordena, em cada coordenada comóvel, eu tenho um observador comóvel. Tá? Ele se expande junto, tá? É,
ele se expande, essas coordenadas se expandem, tá? Se distanciam uma das outras de forma homogênea e isotrópica. A gente pode considerar esses observadores nessas coordenadas como estando em queda livre junto à expansão. São esses observadores que vai ver, que vai observar, medir a radiação cósmica de fundo como perfeitamente homogênea e isotrópica, porque não tem nenhum movimento peculiar, tá certo? A não ser a própria expansão do universo, tá ok? Como esses observadores estão em repouso nesse sistema de coordenadas, todos medem o mesmo tempo cosmológico, que é esse dt aqui, tá certo? Então, isso, pessoal, é extremamente importante, tá? Então, eu boto aqui, ó, em cosmologia, um observador comóvel está em repouso em relação à expansão do universo, tá? A distância entre os observadores aumentam, mas eles continuam fixos nas coordenadas dele, tá? Então, eu vou voltar aqui para essa minha. Que isso aqui é muito importante. Ó. Se eu defino isso aqui como a origem do meu sistema de coordenada, eu digo: olha, aqui é zero, nesse sistema de coordenada, aqui é zero e aqui é 1 metro. Esse observador aqui está a 1 metro de mim. O tempo passa e eu vou dizer: olha, eu estou aqui na coordenada zero, mas esse rapaz continua na coordenada 1 metro em relação a mim, nesse meu sistema de coordenada. Tá certo? Mas, professor, a distância aqui aumentou. Aí a gente chama isso de distância física. Tá certo? Nós chamamos isso de distância física. Mas a distância de coordenada continua a mesma. Tá? Aqui ele estava no zero, aqui ele está em 1 metro, nesse sistema de coordenada com móvel. Aqui eu continuo em zero e aqui esse observador aqui continua nesse mesmo sistema de coordenada a 1 metro de mim, tá certo? O que aumenta é o que a gente chama de distância física, que aí a gente vai ter que dar um jeito de medir, né? Qual é a distância real entre observadores comóveis, tá? Uma vez que a distância no referencial comóvel permanece sempre a mesma. Beleza, pessoal? Aqui era 0 e 1, aqui é 0 e 1, aqui é 0 e 1. Tá? E a distância que aumenta entre eles aqui devido à expansão do espaço, a gente chama de distância física ou distância comóvel, tá bom? Aqui são as coordenadas comóveis e aqui é a distância física que a gente vai determinar, tá? E a gente vai mostrar como isso é determinado na próxima aula, tá certo? Na próxima aula, a gente vai justamente determinar a parte da distância física, tá certo? Que é essa distância daqui até aqui mesmo. Qual é essa distância? Tá? Existem as coordenadas com móveis, existe a distância com móvel, que não muda com o tempo, tá? Existe a distância com móvel. Qual é a distância dessa coordenada até essa coordenada? É a distância com móvel, que ela não muda com o tempo, tá? E existe a distância física dessa coordenada até aqui, tá certo? Que essa sim muda com o tempo devido à expansão do sistema de coordenadas, tá, pessoal? Então a gente descreve o universo a partir desses observadores comóveis, porque eles só sofrem a eles só sentem a expansão do espaço, tá certo? A expansão do universo. OK? Então a partir da próxima aula a gente vai estudar a distância própria em universo em expansão, que é a distância que leva em conta a expansão do universo, tá? Até lá.